Estamos começando aqui mais um HP Cast. Isso aí, já estamos em qual episódio, Hudson? Rapaz, é o... Putz, aí você fez uma pergunta... Não, você... Segredo. Você descobriu a minha fraqueza. Bicho. Eu não lembro, pra você ter uma ideia, eu não lembro... esse final de semana eu tava conversando com meu sogro, e meu sogro, ele se orgulha de falar que lembra dos lugares, que a gente viajou. Não sei, cara, eu não lembro o nome das cidades, às vezes, eu não lembro. Ele lembra todo o percurso que a gente passou, né? Ele falou, putz, mas como que você não lembra? Cara, eu não lembro. Mas eu acho que é o quarto? Terceiro, quarto? É isso aí. Quarto. Aí, Estamos no quarto podcast. Exatamente. Tava escondendo. Não sabemos se vai ser o quarto que vai sair no ar, né? Mas é a quarta gravação, né? Pelo menos. É a quarta gravação. Então aí, né? Tudo certo. Aham. É isso aí, estamos com... Diego, como que fala o seu sobrenome? É Fossaches? Não, Foscaches. Foscaches. Rapaz, não é querer, assim... Eu já me compliquei aqui. Eu já ia falar fogaça, né? Tipo, Fogaça. você deve ter sofrido bullying, né? Não. Eu sofri, porque é Hudson Verão. Vera Verão. Caraca. Eu sofria pelo pavê. Pavê? É pra pavê ou pra comer? Isso, piadinha. Sério? Não, é de tiozão, né? Isso, essa foi a vida toda, até hoje, tá? Não é um negócio só de criança, até hoje acontece. Sério, bicho? Até hoje. Caramba. Paveia, né? Paveia. Pavei. Diego Caixas. Foscaches Pavei, direto de Cidrolândia. Cara, mundo. é diferente, né? Os dois são diferentes, né? De onde que vem esses nomes aí? Foscaches, ela é uma origem grega Grega. e o pavê é italiana. Diferentão. Não é tipo verão. Pereira. Pereira. O verão ainda é inusitado, né? Eu achei que era Mas- nome artístico, Você cara. Eu achei, é verdade. Acho que até porque tem o meu primo lá, né? Léo Verão, que é meio conhecidinho. Ele é meu primo. É seu primo? É meu primo. Pior que vocês se parecem mesmo, Não, um pouquinho. não, ele... Putz, cara. Bom, vamos lá. Vamos pro que interessa Vamos. aqui, né? Diegão, ele é administrador, tem MBA em marketing pela FGV também, é empreendedor. A gente estava conversando aqui no bastidor, um ex-bloqueado de comunicação que desbloqueou aí e começou a empreender. É isso mesmo, Diegão, mais ou menos? Foi mais ou menos isso, Pedro. Eu falo que a minha vida de empreendedorismo, ela tinha tudo para começar desde de pequeno, tinha todas as referências em casa. E aí eu falei assim, eu precisava desenvolver isso, mas não sabia como fazer, né? Então eu comecei realmente a empreender tem mais ou menos aí uns 8 anos. Eu comecei a empreender na área de construção, né, com reparos e reformas. Trabalhava com uma franquia da Dr. Resolve, lá em Cidrolândia, né? Em 2013 foi a abertura dela. Resolvi botar a cara ali, tinha tudo, família ali de referência, que eles podiam bancar uma vida tranquila para o Diego, mas o Diego queria ter as asas dele, né? Nossa. Então, em 2013, eu abri essa empresa e aí a gente começou a trabalhar e eu executava. Eu era o operacional, eu era marketing, era financeiro, era tudo, né? E aí eu até ouvia muitas pessoas falar assim, mas, cara, você não precisa disso, cara. Seu pai tem isso, seu pai tem aquilo, e não sei o que. Eu falei assim, cara, meu pai, um dia isso talvez será meu, porque eu não sei se até lá ele vai ter todo esse patrimônio. Porque o patrimônio da gente, não existe estabilidade, né? Então, é muito sério isso, né? A gente precisa levar isso muito a sério. E aí eu já queria, desde cedo... E outra, você não tem culpa de ter nascido filho do seu pai. Ele construiu a história dele e agora você, desde 2013, estava querendo construir a sua. Sim, eu já, Né? já queria fazer meu nome, deixar de ser aquele lá, quem que é? O guri do Dalton. Sim. Então, tipo, eu não tinha nome, entendeu? Então eu falei, cara, eu sou o Diego, né? Eu lembrei disso porque eu estava ouvindo um podcast do Caio Carneiro e ele falou que, numa conversa com o Flávio Augusto, perguntaram para o Flávio Augusto assim, Flávio, mas e aí, seus filhos já nasceram bilionários, né? Tipo, o que você quer ensinar para eles e tal? Aí ele falou assim, cara, meus filhos não têm culpa de terem nascido bilionários, assim como eles não teriam tido culpa se tivessem nascido pobres. Mas o que eu quero ensinar para eles é mostrar que eu só sou bilionário, uma das grandes razões de eu ser bilionário é por causa deles.
Então, eles vão ter que construir a história deles também e tal, mas eles não têm culpa de terem nascido numa família abastada, assim, né? Uma família com muito dinheiro devido ao trabalho e ao empenho e tal do Flávio, né? Sim, É. bem, faz todo sentido, né? E é interessante isso, o seu pai, bom, ele tem um patrimônio, Sim, né? sim. E é isso que leva os seus amigos, né, a pensarem dessa forma. Mas o seu pai, ele nasceu nessa mesma condição que você nasceu? Não, meu pai, ele era da família que fazia muitos filhos, né? Ele era da parte de plantava arroz, mexia com a parte de plantio, né, agricultura. E eram ele e mais 12 irmãos, né? Entre irmãos e irmãs. Aquela época que não tinha TV, né? Isso. Só que assim, né, o meu avô, por ser descendente de italiano, eles tinham uma forma de criação dos filhos. Com 12, 13 anos de idade, eles juntavam uma quantia de dinheiro, entregavam e falavam, se vira, sai de casa e vai fazer sua vida. Então, era muito pesado isso. A gente ouvir isso nos dias de hoje, a gente fala, meu Deus, o pai é preso, né, se fizer isso hoje com um filho, né? E aí, com 12 anos de idade, meu pai saiu lá de Santa Catarina, né? Ele é nascido lá, e ele veio parar aqui em Campo Grande. E aí ele começou a vida dele entregando jornal, e ele fala assim que ele era conhecido como o Dalto dos Pintos, né? Que ele vendia pintinho de granja. Ah, é? E aí ele começou a mexer com isso. Aí ele evoluiu para vender os pintinhos, ração. Aí ele virou o Dalto Purina, porque ele vendia a marca Purina, né? E aí ele foi evoluindo, foi colocando uma parte de medicamento. Aí depois ele começou a investir com supermercado. Aí foi material de construção, floricultura. Hoje Caramba, com a que parte de legal. imóveis de aluguel. Então ele foi construindo um patrimônio. Bem diversificado, né? Sim, ele nunca deixou o dinheiro dele assim parado em banco. Todo o dinheiro dele é investimento. Então ele tem ativos, mas você fala assim, você tem isso aqui? Não, não tem. Está investido de alguma forma. Precisou? Tem como fazer. E daí já vem a resposta, né? Por que você está fazendo isso? Pô, você é filho de fulano de tal. Exatamente por Boa. causa disso. Ele fez isso. Sim, sim. Ele começou lá. É assim que a gente constrói, né? É o famoso... se você ganha e você perde, você está lascado, porque você não sabe fazer de novo. Agora, se você sabe fazer e você perde, você faz de novo, né? É aquela história. Você contou do celular pra mim? Né? Aquela história do celular. Ou então, né? A do milionário. Quem é mais fácil? Fazer 1 milhão. Alguém que já fez e quebrou, né? O cara já fez R$1 milhão, um exemplo, né? E quebrou, ou aquela pessoa que nunca fez R$1 milhão. Com certeza é a pessoa que já fez e quebrou, porque ele já está desbloqueado, ele já sabe como fazer, ele já conhece o caminho das pedras, né? Com certeza. Agora o cara que nunca fez, então, ou seja, é melhor você saber fazer do que você ganhar, porque se você perder, você vai saber fazer de novo. Não, e no mercado hoje que a gente está vivendo, inclusive que mudou todas as regras do jogo, saber fazer esse 1 milhão, ele é importante para você manter os seus negócios ou começar novos negócios na nova realidade que a gente está inserido hoje, né? Então, isso é muito importante. Tanto é que você fala assim, de aprender a fazer, quando eu comecei ele a Resolve, cara, eu desentupia vaso. Entendeu? Mas então você fazia mão de obra mesmo. Eu fazia, não, eu Você ia lá e executava. vendia pintinho, igual seu pai mesmo. Eu sempre fui na linha de frente. Tanto é que as pessoas falavam, cara, você como dono aqui, você não tinha que fazer isso. Eu falei assim, cara, mas eu preciso aprender para cobrar das pessoas. Perfeito. Fazer. Então, assim, eu sempre falo, isso é uma coisa que eu levo até hoje. Eu só cobro aquilo que eu sei fazer. O que eu não sei, eu falo, cara, vamos aprender junto. Entendeu? Então, essa é a forma como eu faço a minha gestão com a minha equipe, entendeu? Eu não cobro nada que eu não sei fazer. Massa, hein, cara? Que legal. É liderando pelo exemplo e pelas atitudes, né? Isso é muito É, massa. só que aí tem eu concordo um pouco num ponto, é um pouco delicado, né? Porque eu tenho um bloqueio com relação a isso e da minha esposa, da Dani, ela puxa a minha orelha, né? Para não falar que ela dá uma cintada, né? Muito em cima disso, porque eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão eu acabo virando muito operacional. Porque eu vim de um ambiente assim, né? Eu vim de um ambiente que você não tinha como pagar para fazer. Então, se você quisesse, você tinha que aprender a fazer. Só que aí chega um momento que você tem condição de pagar para fazer. E, é melhor você pagar 3, 4 pessoas e 4 pessoas fazerem, né? Você multiplicar isso, do que você ir lá e ficar fazendo. Então, no meu caso, eu tenho que tomar muito cuidado com isso.
Então, talvez é nesse ponto, né, que tem que cuidar também. Eu acho importante você pontuar isso, porque o que acontece? A gente precisa entender o básico, né? Eu sempre falo assim, eu preciso entender o básico para mim saber que linguagem a gente vai conversar. E o segundo ponto é quais as coisas que eu vou poder pontuar numa reunião para eu não ser passado para trás. Legal. Então, o importante, assim, não é eu fazer o operacional 100% do tempo, né? Algumas coisas que você realmente não tem conhecimento nenhum para você aprender mesmo, tudo bem, é uma vez ou outra, mas essa parte de delegação para um profissional, você vai ter muito mais resultado, é muito mais facilidade, você ganha tempo. E hoje a gente está falando assim, que a nova moeda é tempo. Total. Tempo e atenção, né? Com certeza. Massa. E talvez sempre foi, né? A gente que a se gente perdeu. que está se descobrindo. Boa. Verdade. Porque tempo é vida, né? Com tempo certeza. É vida. Tempo é vida. Muito massa. Ô, Diegão, e me conta um pouquinho da sua trajetória. Tá, 2013, a franquia, até a gente chegar na loja de departamento que está em reforma, já inaugurou, vai inaugurar. Aí você vai contar pra gente. Vamos traçar essa linha do tempo aí. Tá, uma timeline aí. Vamos lá. Eu acho que só um pouquinho antes da questão da Resolve ali, né, em 2013, 2010 eu me formei. Né? No ano de 2010 era um ano, entre aspas, de comemoração. Dezembro de 2010, no dia 24, queimou o nosso supermercado, né? Então teve um incêndio, perda total. E ali eu tive um dos maiores exemplos de persistência, determinação que veio do meu pai, né? O mercado queimado, um prejuízo gigantesco e com todas aquelas famílias precisando continuar trabalhando, ou a pessoa que simplesmente parou de trabalhar começou a entrar num quadro depressivo sem saber o que ia fazer. E naquele momento ele falou assim, daqui 26 dias nós vamos abrir novamente um supermercado. Seu pai falou isso? Ele falou isso, assim, totalmente de forma fria, não sei se, como ele estava por dentro, né, a questão do sentimento, mas ele estava muito sem expressão, e simplesmente essa foi a decisão que ele tomou, e com 26 dias nós estávamos com o supermercado aberto. Então, assim, ali eu falei assim, cara, é aquela situação, o cara que fez um supermercado, ele sabe o caminho das pedras, que é o do fazer 1 milhão. Então, aquilo ali serviu muito de exemplo, né? Para mim, levar para essa responsabilidade com os meus funcionários, essa responsabilidade com as pessoas que estão próximas da gente, que elas nos ajudaram a chegar lá. E aí, em 2013, eu fiz a Resolve, quando foi no ano de 2014 para 2015, houve um período de, vamos dizer assim, vacas magras no mercado, e aí eu tinha uma estrutura muito grande para o porte da cidade, era uma estrutura eu tinha royalties, eu tinha um prédio próprio, eu tinha veículo, eu tinha carteira de registro, eu tinha férias, eu tinha toda uma estrutura, seguro de responsabilidade civil, então eu tinha toda uma estrutura inchada, né, que era para garantir a questão que nenhum cliente meu poderia sair de forma prejudicada. E aí aconteceu uma decadência de serviços, né? Uma defasagem de serviços, e aí o autônomo ele precisava colocar comida dentro de casa. E aí ele não tem esses custos fixos que uma empresa ali teria. E começou uma realmente guerra por preço. E aí os serviços que eram feitos só eram serviços de extrema necessidade. Estou sem chuveiro em casa, estourou um cano, não tinha aquela reforma corriqueira que havia tendo. Então, entrou numa situação de muita decadência de serviço. Então, antes de encerrar a empresa, né, que a gente caminhou para encerrar porque viu que a realidade do mercado era melhor encerrar naquele momento ao começar a ter prejuízo. Só que, voltando ao exemplo da responsabilidade com os que me ajudaram a chegar até ali, a empresa ela fechava não por uma falta de gestão ou coisa desse tipo, mas não era culpa do meu funcionário, do meu colaborador, que a empresa estava fechando. Né? Ela estava fechando, mas não era responsabilidade do cara. Então, todo o material que nós tínhamos de ferramenta, eu falei para ele, cara, está aqui a oportunidade de você começar a sua vida. Então, está aqui as ferramentas, a porta com todos os nossos clientes foram abertas e a carteira está aqui contigo. Agora é só você continuar fazendo esse serviço de forma autônoma. Você não vai ter essa estrutura que nós temos para oferecer, mas você vai continuar. Então, assim... Pelo menos um empurrãozinho inicial ele já tinha, né, Então, cara? assim, cara, isso aí ajudou muito, né, na questão dele, com o desenvolvimento dele como profissional. E aí, depois disso, eu comecei a estudar engenharia civil, porque meu pai tinha loja de material de construção, e eu tinha muita vontade de fazer engenharia civil, né?
Eu comecei a estudar, e aí foi aquele momento que eu dei uma relaxada, porque eu falei, pô, eu tenho um porto seguro, eu não preciso também de tanto, deixei me levar por o que as pessoas falavam, e eu acabei me acomodando nesse período. Então, de 2015 a 2016 foi um ano de estudo, né? Eu comecei a estudar a parte de engenharia civil. Quando foi dezembro de 2016, meu gerente, que era da nossa loja de material de construção, ele saiu da empresa. E aí meu pai falou, olha, a partir de amanhã é você que abre, é você que toca, é você que faz tudo e se vira. Então foi aquela situação, eu fui colocado no fogo ali para estourar, foi pressão. Então, Então aquele treino lá do limpar a privada não foi à toa, né? Não. Então, assim, toda a bagagem da Resolve, ela me ajudou muito de identificar problema e assim, a gente sempre ali na loja, eu via muita oportunidade. E aí eu tinha aquele negócio, mas meu pai não deixa eu fazer isso, mas meu pai não deixa eu fazer aquilo. E aí eu comecei a perceber que isso não era bem verdade. Na verdade, eu não estava preparado para realmente assumir uma posição de ter certeza das coisas que eu estava fazendo e falar, cara, eu vou fazer e vou assumir essa responsabilidade. E aí, quando eu comecei a me dar conta disso, foi próximo de 2018, meados de 2018. E aí, nesse meio termo, eu veio de encontro, né, que estava tendo um evento, né, da Know-How, Know-How Experience de 2018. No Diamond. Isso, lá no Diamond. E eu fui convidado para participar. E aí aquele negócio, eu estava tocando uma empresa por tocar porque era da família, não tinha aquela paixão, aquele negócio, porque assim, foi um negócio traumático, a forma como eu fui colocado Foi na imposto, liderança. né? Simplesmente foi, pum. Sim, se vira. É isso aqui que você vai fazer a partir de hoje, entendeu? E deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta, um gancho disso aí. Como que foi a receptividade dos funcionários? Porque assim, você era filho do chefe, filho do dono. Uhum. Como que foi para você ir conquistando o seu espaço? Então, eu tive uma dificuldade inicial muito grande, né? Porque a forma como estava sendo conduzida a empresa, né? Era de uma forma muito liberal. E aí a gente precisava ajustar muitos pontos e é aquele negócio, mudança gera incômodo. E aí a primeira percepção era, pô, o cara tá nas fraldas ainda, porque eu sempre tive, fui muito brincalhão e tudo mais, e eu falo assim, pô, o cara acabou de chegar aqui, quer mudar isso, quer mudar aquilo, quer não sei o quê. Então, assim, teve muita resistência, tanto é que de lá para cá, né, eu posso falar por experiência, 100% da equipe nossa foi trocada. Foi trocado. Entendeu? E você também, por ser mais novo, muitas vezes que outros colaboradores, né, os caras, o que esse cara aqui tem idade para ser meu filho, quer mandar em mim, certo, né? Deve ter tido isso, né? Teve demais, assim, uma resistência muito grande mesmo, da pessoa falar assim, cara, eu não vou fazer porque sempre foi feito dessa forma, entendeu? Então, assim, existia boicote de ações. Então, por exemplo, assim, eu determinada tal coisas precisavam ser feitas, chegava o que foi feito, o que não foi feito, e aí você olhava assim, 95% das coisas não tinha sido feito. De entendeu? propósito, De às propósito, vezes. simplesmente por falar, não, a gente não vai mudar, sempre foi assim. E aí eu precisei comprar essa briga, né? Então eu falo assim, cara, ou vai ou racha. Não tem como ficar desse jeito. Eu não vou ser conivente com uma situação dessa que está errada. Então, tanto é que quando eu voltei para a empresa, uma conversa que eu até falei para meu pai, eu falei assim, cara, eu volto para a empresa, eu toco lá, tudo bem, mas com uma condição. Eu vou impor o meu DNA, a minha pegada. Entendeu? Então, tipo assim, muita coisa vai mudar. Não vai ser conforme sempre foi. Sempre deu certo dessa forma e tudo mais. Então, esse foi um desafio bem grande, né? A gente foi trocando toda a equipe, mas daí, no início, eu estava muito amarrado, né? Até o meados de 2018, porque eu não tinha aquela chama, aquele brilho no olho. Segundo ponto, eu era equipe, então, assim, eu tinha que mexer com compra, mexer com organização de empresa, a questão, às vezes, de atender cliente, a questão de estar participando de reposição de prateleira para ensinar as pessoas a fazerem as coisas. Então, assim, eu não conseguia pensar de forma estratégica, nem gerencial. Era realmente operacional. E aí, como eu fui inserido nesse ambiente operacional, entra uma zona de conforto você fazer parte da operação. Você está sempre no operacional. Porque ninguém te ensina a ser gerente. Então, assim, se ninguém te ensina a ser gerente, imagina ensinar a ser estratégico. Então, assim, eu comecei, aí a partir do evento da Know-How Experience, eu falei, cara,
eu preciso aprender muita coisa. Eu tenho que me desenvolver em todas essas áreas que eu via que eu tinha dificuldade. Aí eu comecei a estudar a parte gerencial. Para quê? Para mim poder organizar essa equipe. Gestão de equipe, gestão de pessoas, Justamente. gestão de emoções, por E aí aí, vai, né? disso, eu comecei a contratar gerentes. Só que assim, o Diego era tão louco que ele contratava pessoas que não tinha nada a ver com o segmento. Por exemplo, hoje um gerente meu, ele vem da área de confecção de calcinhas. Então, assim, ele nunca foi da área, nunca participou da área, mas eu falei assim, cara, eu conheço o perfil da pessoa, essa pessoa ela tem potencial. Hoje ele é uma pessoa muito importante que está na nossa empresa e que me auxilia muito também na parte de gerenciamento. Então, assim, eu tenho arriscado em muitas pessoas que as pessoas não dariam oportunidade. Por exemplo, eu tive pessoas que eram moradores de rua, entendeu? Que eram usuários de drogas, que teve a primeira oportunidade e que realmente serviu de espelhos para a gente moldar a equipe conforme o perfil daquelas pessoas. Porque a questão da humanização que eles tinham no olhar, no atendimento, na receptividade. Então, eles eram muito acolhedores. Então, isso começou a fazer diferença, que a empresa ela não era uma empresa simplesmente focada em dinheiro, entendeu? Dinheiro começou a ser consequência dessas ações que a gente começou a tomar, mudança de visão de negócio. E aí... É interessante você falar isso, porque muitas vezes as pessoas contratam com base nas habilidades técnicas, né, no currículo, só que ela demite devido aos comportamentos, à gestão, ao caráter, à falta do caráter, né, ou um mau caráter. E aí a habilidade técnica é totalmente treinável, né? Uma habilidade de venda, de atendimento. Agora, se você vê o brilho no olhar, aquela energia, aquela pessoa que ela tem é uma boa pessoa. Sim. Se você enxerga aquilo, fica mais fácil. É um coração mais ensinável, né? É o que aconteceu uma fase antes, né? Você tinha pessoas que talvez até tecnicamente estavam habilitadas, mas não tinham o caráter, né? De aceitar a mudança, de aceitar uma nova cultura, de aceitar uma nova política, né? E não suportaram aquilo e saíram, né? Sim. Como teve que trocar a equipe inteira. Eu né? tive até casos recentes agora, né? De situação que você pegava o currículo e você fala assim, nossa, cara, a pessoa é perfeita, né? E aí a pessoa entrar com uma semana de empresa e fala, cara, não é a pessoa para estar aqui com a gente. Não dava o fit, né? Não, porque assim, ali a gente estava com aquela ideia, puxa, eu contrato pessoal antigo com experiência, que quer trabalhar, ou eu contrato essa juventude agora, que não quer nada com nada. Então, assim, foi um paradigma muito difícil, né, de decidir. Mas a gente começou a fazer o seguinte, cara, vamos pegar essa gurizada, né, e entender quais são as pessoas que realmente têm esse desejo de aprender, que querem realmente oportunidade, e vamos fazer esses caras treinar, né, vamos capacitar esse pessoal, uma sala de treinamento lá que é de desenvolvimento de superpoderes, né? Então, eles começaram a evoluir e a gente começou a mudar essa realidade lá de mostrar a importância deles em cada parte da empresa, do trabalho que ele realiza, aonde impacta, o que isso proporciona no todo da empresa, né? E aí a gurizada tem realmente pegado. Então, assim, o meu quadro hoje, ele está na faixa média de idade de 27 anos, 26 anos. Então, é uma empresa com jovens, né? Tem uma pessoa mais de idade, mas assim, são jovens que realmente começaram a enxergar. Então, assim, a gente está impondo assim, desenhando o nosso propósito, o que a gente quer realmente para a empresa, quais são nossos planos, e a gente tem vendido essa ideia. Então, as pessoas, antigamente a gente estava buscando desenfreado pessoas para suprir as lacunas dentro da empresa. Hoje já está começando a ter fila de pessoas com qualidade buscando trabalhar conosco. Então, assim, tudo isso por causa de uma mudança realmente que lá atrás alguém falou assim, cara, eu preciso mudar isso porque senão a gente vai ficar para trás. E tem dado certo? A gente tem tido bastante resultado, assim, né? Em dezembro de 2016, eu estava até comentando com o Pedro um tempo atrás, nós tínhamos um faturamento X, né, dentro da empresa. Hoje a gente está em 2021, eu já tenho faturado em torno de 3 para 4 vezes o que faturava em 2016. Nossa. Então, assim, a gente teve uma alavancagem muito grande de vendas e a gente tem trabalhado muito a questão da parte verdadeira, né? A gente
se eu posso fazer para o cliente, eu posso. Eu falo, eu posso, eu cumpro. Agora, se eu não posso, eu simplesmente falo assim, cara, eu prefiro que você resolva isso com outra empresa. Eu não vou te entregar, eu não vou te mentir e eu não quero teu dinheiro de forma injusta. Então, a gente teve diversos casos de clientes que chegaram na nossa empresa, que nós falamos que, cara, eu prefiro que você compre em tal lugar, porque eu não vou conseguir te atender dessa forma. A pessoa ir nos outros lugares, ter a experiência da promessa e o não cumprimento da promessa, ela voltar, pedir o dinheiro de volta, desfazer o negócio e voltar e falar assim, não tem problema eu esperar o tempo de vocês ou a forma de vocês, mas vocês foram sinceros comigo. É a verdade, né? Então, Nossa. assim, a nossa verdade lá, ela tem ganhado muito mais clientes do que capacidade técnica, do que velocidade de entrega ou qualquer propaganda que eu tenha colocado. Então, isso está criando realmente uma cultura dentro da empresa, de sermos verdadeiros. Tem um livro, a Bíblia de Vendas, eu esqueci o nome do autor. É Jeffrey Gitomer. É isso, esse mesmo. Ele diz o seguinte, entre o melhor preço e o pior, as pessoas vão escolher comprar com um amigo. Entre o melhor prazo e o pior, as pessoas vão escolher comprar com um amigo. Em qualquer condição, as pessoas vão escolher comprar com um amigo. Então, a partir do momento que o cliente... quem nós consideramos amigos? Aquelas pessoas que nós podemos confiar, né? São essas pessoas. Então, a partir do momento que o cliente passa a confiar em você, ele passa a ser seu amigo. E se ele é seu amigo, ele sempre vai preferir comprar com você, independente da condição, né? Então, o grande poder ele é isso, né? Fazer essa amizade. Top, bacana a reflexão. Não tinha escutado essa. É legal. E tem uma pegada aí também. Quem que é para você, Pedro, o maior líder de todos os tempos da história da humanidade? Da humanidade? Caramba, é Jesus. Jesus, para você. Para mim também. E aí, você para e pensa assim, eu vejo muito isso que você acabou de contar, eu vejo assim, né? Jesus, quem que ele escolheu para seguir o negócio dele, né? 12 amigos próximos ali. Os improváveis. Os improváveis. É o que você acabou de narrar aqui, né? Tá escolhendo os improváveis, aquelas pessoas que, cara, poxa, essa aqui parece ser perfeita, né? Mas é mais ou menos aquela história. Eu lembro daqueles filmes, né, que passavam na sessão da tarde, né? Quando Jesus falava Pedro, assim, Pedro. Era aquelas pessoas que, de certo, no currículo não eram boas tecnicamente, mas ele enxergava alguma coisa nelas. Sim. Igual você falou que faz, né? A gente sempre conversa, né? Assim, com a pessoa, né? E tem uma conversa prévia depois que encaminha para o RH. Entendeu? Então, assim, não é o RH que primeiro faz uma seleção e tal, a gente fica... cara, não, tem a nossa pegada. Já aconteceu situações do RH falar assim, cara, essa pessoa não serve. Cara, eu vou pagar o preço. Contrata e manda para cá. E, assim, por sorte, né, vamos dizer, foi uma aposta bem feita, tem funcionado, tem dado resultado. Não em todos os casos, né? Mas, assim, a gente acerta, erra, mas na medida que a gente tem acertado, a gente tem procurado realmente fazer diferença. O que eu acho massa disso que você acabou de falar, do empreendedorismo, né? Você é empreendedor. Eu acho que nós três aqui somos empreendedores, né? O que eu vejo de muito legal na história que você narrou e que muitas pessoas não percebem dentro do empreendedorismo é que o empreendedorismo se trata de você chutar a bola e correr atrás para pegar. As pessoas, na maioria das vezes, por insegurança e pelas crenças, né, instaladas, elas querem primeiro aprender a dominar a bola para depois dar o chute perfeito, né, velho? E aí acabam nunca chutando essa bola, nunca correm atrás da bola. Elas querem aprender a jogar futebol da arquibancada, porque elas estão com medo de errar. Agora, o detalhe é o seguinte, você, né, vamos dizer assim, me pareceu que foi um improvável jogado na Toca dos Leões lá e se vira agora, né? E é o seguinte, você tem que chutar a bola, né? Isso que é o bom de você cair no meio do... Ou seja, você tem que dar jeito, né? Sim, é aquele negócio, você vai dar jeito. Se der errado, pelo menos você tentou ali, né? Você não foi pro treinamento, né, no exército primeiro, para depois ir pra guerra. Você foi pra guerra, né? Realmente. E o empreendedor, ele
ele tem que chutar a bola, às vezes cabecear, chutar o escanteio, ir lá, defender, até ele poder ter uma equipe, poder ter um time, né? Às vezes no começo é assim, 2013 não foi assim? Nossa, totalmente. Tem uma frase uma frase não, né? Eu vi o Tony Robbins falando sobre isso. Ele diz o seguinte: a melhor forma de ter sucesso é você chegar na ilha inimiga e incendiar os barcos. Porque se você incendiar os barcos, você sabe que ou você ganha a guerra ou você morre. Então, pesado. Então, é a melhor forma. Tem outros que falam, né? A melhor forma para você ter sucesso é joga o chapéu do outro lado do muro e depois se vira para pegar. Tem também, eu acho que é queimar as pontes, né? Queimar as pontes. Isso é fantástico. Incendiar as carroças, né? Então, ou seja, você vai, incendeia as carroças, incendeia a ponte, porque, meu velho, não tem como voltar. Ou você faz dar certo, ou você tá lascado. E você falando tudo isso, assim, né, na questão do esperar ficar perfeito, né, a pessoa fica esperando para dar o primeiro chute. Eu ouvi esses tempos atrás, agora eu não vou me recordar onde, mas uma história que eles falam assim, que eles criaram um ambiente, reproduziram todos os cenários do meio ambiente, né, em estufas, vamos dizer assim, e eles tinham calor, eles tinham chuva artificial, a luminosidade artificial, tudo para gerar o ambiente perfeito para as plantas se desenvolverem, né? E eles começaram a perceber que nesse ambiente as plantas não se desenvolviam. Aí, tipo, o porquê que as plantas não iam para frente, não se desenvolviam, mesmo tendo todas as condições perfeitas, né? E aí ele falava que eles descobriram com muito estudo que é porque não tinham ventos. Porque os ventos faziam as plantas balançarem e automaticamente, para elas se manterem ali vivas, elas precisavam criar raízes mais profundas. Caramba. E a ausência do vento na intensidade como é colocada aqui fora, que seriam as nossas dificuldades hoje que fazem a gente balançar. As tribulações, né? Então, assim, cara, aprendendo ali no telecurso, vamos dizer assim, sem dificuldade, sem o vento, que vai realmente criar essa estrutura, vai trazer essas raízes, a gente vai treinar, nunca vai dar o primeiro chute e vai morrer ali parado, entendeu? Não vai dar fruto. Então, a madeira boa, ela vem da árvore que cresceu ao vento, né? É bem isso mesmo. Aquela árvore que está lá balançando e é fato, né? A madeira é de fato, a madeira boa mesmo, né? Que é dura ali, resistente, vem dessas árvores que cresceram no vento, são grandes e balançaram muito, né? E para ela ser uma árvore, o que ela foi antes? Uma semente. A semente só desabrochou porque teve a pressão da terra, teve a pressão da água, teve pressão dos bichos, aí ela teve que fazer força para ela achar algum lugar para respirar. Aí o que ela faz? Vai para fora da terra, por causa da pressão da terra. E aí o cara depois lá no final das contas te pergunta assim, pô, mas por que você está fazendo tudo isso? São os códigos, né, cara? É bem isso. Isso aí é uma realidade. Eu falo assim, eu escutei, acho que foi até o Pablo Marçal que falou agora recentemente isso, que eu ouvi dele, né? Não sei se foi ele criador, né? Mas as pessoas, normalmente a gente fala assim, cara, a pessoa toda hora, você não precisa disso, você não precisa daquilo. E isso me incomodava antes, né? Antes me incomodava. Aí ele falou assim, cara, não fica bravo com as pessoas. Naquele momento, talvez ela te ofereceu o melhor que ela tinha, de acordo com a vivência dela, com as crenças que ela tinha. E eu comecei a refletir muito em cima disso e eu peguei essa ideia para minha vida, né? Tipo, pô, eu ficava chateado com muita coisa. Eu falava, cara, mas a pessoa ofereceu o melhor que ela tinha naquele momento. E eu parei de me chatear com as pessoas. Boa. E é impressionante, assim, o peso que isso tira das suas costas, né? Porque você fica falando, pô, ninguém. E aí eu, né, no caso, falava assim, cara, mas o meu mundo que eu imagino não é um mundo perfeito. O mundo perfeito é esse que a gente vive e aí a gente tem que aprender a lidar com esse mundo que é para ser o perfeito, o mundo real. Então, isso me ajudou muito, né, na minha tomada de decisão hoje e na questão do meu relacionamento com as pessoas. Hoje, até eu acho que não ficou claro, até eu acho que é legal você explicar para a galera também, que a gente foi falando e a gente vai entrando em outras coisas, que isso é muito bom. Mas hoje, o que o Diego está fazendo de empreendedorismo? Quais são os negócios que o Diego está à frente, está liderando pessoas? Quais são os ramos e os negócios, para a galera conhecer mais de você? Bom, vamos lá. O último empreendimento agora que eu inaugurei, junto com a minha esposa, né? A gente inaugurou uma loja de malhas, né? Que é a Body Fit MS, para quem quiser conhecer.
Qual que é o arroba? @bodyfitms. Boa. E assim, a minha esposa, ela começou pegando sacola de rua, né? Assim, nas lojas, e começou a vender. E hoje a gente tem uma loja padrão de shopping para a realidade de Sidrolândia. Então, assim, ela é a pessoa que é empreendedora nata? Ela é a pessoa que tem todo o conhecimento? Ela é a pessoa que tinha todas as oportunidades? Não. Ela foi correndo atrás, e aí o que acontece? O meu papel como coach ali, como técnico, ali ajudar, fazer o papel dentro da família, é incentivar. Então, esse foi o trabalho que eu fiz com a minha esposa. Eu falei assim, pô, Diego, ela não é tua funcionária? Não, mas ela precisava desse apoio. Então, eu sabia dessa limitação e fui ajudando. Hoje ela está desabrochando, ela foi a semente plantada, que está desabrochando e hoje está dando fruto. E aí, em paralelo a isso, que daí é o meu negócio, meu cerne mesmo, que é a loja de material de construção, né? Ela é uma loja agropecuária e de material de construção. E aí, assim, foi uma loja que o famoso estilo feirante, foi dando um puxadinho, foi dando um puxadinho, e chegou para a realidade hoje do município, que ele precisa de uma loja que esteja para atender realmente na questão de produtos mais modernos, prédio mais moderno, ambiente que as pessoas queiram passear, porque Sidrolândia é uma cidade assim, ela é uma cidade muito rica na questão por causa da produção, né, agrícola, é muito grande, né, acho que é a quarta economia do estado, quinta, alguma coisa nesse sentido. E as pessoas vêm tudo para Campo Grande. Então, assim, a riqueza de Sidrolândia produz, ela não fica na cidade. Então, muito dela acaba escoando para as outras cidades vizinhas. Muitas vezes porque não tem com que ser investido lá, não tem com que gastar lá. Você acha que é isso? Por exemplo, assim, a minha loja hoje 98% é público masculino. As mulheres não entram dentro da minha loja. Por quê? É uma loja que não é aconchegante, ela tem uma estrutura antiga, rústica. A iluminação dela não é adequada para os dias de hoje. Então, assim, como eu sabia que tinha todas essas coisas que precisavam mudar e ia necessitar investir muita energia, dinheiro, tempo, ia ficar mais ou menos, eu falei assim, cara, está na hora da gente fazer um negócio novo do zero. E aí a gente começou a construir a empresa hoje, né, que ela vai ser a Guri Home Center, né, que é um novo conceito. A gente vai sair da estrutura do AgroShopping. Tanto é que uma vez eu fiz até uma pergunta numa palestra, né, eu falei assim, gente, eu trabalho com a empresa AgroShopping, o que vocês acham que eu vendo? Aí todo mundo, produto agropecuário, não sei o quê. Não, eu falei, gente, meu foco é material de construção. Cara, todo mundo ficou com aquela cara de paisagem, assim, o que tem a ver? Então, desse dia, eu falei, cara, a gente precisa trabalhar a identidade visual da empresa, a gente precisa trabalhar esse conceito da empresa, porque ela não comunica o que ela faz. O marketing de diferenciação, né? O conceito é agroshopping mesmo? Até eu agora fiquei confuso. Não entendi. Então, a loja, ela trabalha em si, o foco dela é o material de construção. Mas ela tem o quê? Medicamento para cavalo, para cachorro, que entra uma mini farmácia, vamos dizer assim, para atender, porque assim, a Sidrolândia ela não tem as coisas especializadas. Então, assim, como meu pai ele sempre tinha a questão de atender a demanda da cidade, então, assim, na época que ele trabalhava, não tinha nenhuma veterinária na cidade. Então, o que ele fazia? Para o pessoal não ter que vir em Campo Grande, ele fazia esse intermédio, de facilitar a vida das pessoas. Ele entregava essa solução. Então, desde moleque, ele já tinha essa pegada. E aí, ele foi colocando, o que tem na cidade? É cavalo e cachorro. Aí começou, medicamento para cavalo, ração para cachorro, medicamento para cachorro. E isso foi fazendo parte da empresa. Né? Foi andando em paralelo com o material de construção, isso, é isso? Mas ele botou tudo no mesmo prédio, tudo né? no mesmo prédio. Não tem uma distinção onde é tal, é tudo dentro do mesmo prédio. Mas isso é um rótulo que vocês colocaram ou é algo conhecido já? AgroShopping. É o nome da loja? É o nome da loja. É o nome da loja. Tá. Ela é AgroShopping. Agora eu entendi. Uma dúvida. Talvez seja isso que você vai fazer. Então, vocês vão poder ter duas empresas diferentes? A AgroShopping e a Guri? Então, na verdade, não. A AgroShopping ela vai deixar de existir como nome AgroShopping, ela vai passar a ser somente Guri Home Center. Então, o que acontece? Dentro do Home Center, você pode agregar diversas coisas, mas o foco é a casa. Isso, mas você acha que não, combina você botar, por exemplo, é uma dúvida, tá? remédio de cavalo numa loja que é home center?
Sim, essa é uma das coisas que as pessoas mais questionam lá, né, na cidade. O que acontece? A nossa família ali como empresa, ela criou uma identidade muito forte de se não tem ali, não tem na cidade. Entendeu? Se vocês não vendem, é porque porque não tem na cidade. Olha que legal. Então, assim, e como a Cidrolândia é o seguinte, ela tem 60 mil habitantes hoje, desses 60 mil, aproximadamente 35 mil pessoas moram no campo. Então, o que acontece? Caramba. É uma cidade que, se você for olhar, você vai falar, é uma cidade mega populacional, assim, falando em números, assim, de que vive na cidade 25, 30 mil pessoas. Se você for considerar que a cidade é uma avenida, né? Tipo assim. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Aí o comportamento desse consumidor é o seguinte, ele vem para a cidade de ônibus, a grande maioria, aí eles param em determinados pontos e lá na cidade eles têm que fazer tudo a pé. Então eles vêm, a primeira coisa que eles fazem é ir para o banco, depois do banco eles vão no supermercado, Lotérica. Lotérica, né? E aí que eles vão fazer os supérfluos, né? Entre aspas. Aí eles começam a olhar as lojas, eles começam a passear. Então essa situação deles encontrarem tudo num lugar só facilita, entendeu? Então eu atendo o meu público. Você fala, Diego, essa pegada funciona de repente em Campo Grande? Acredito que não, entendeu? Porque são realidades diferentes, né? Sabe o que vem na minha cabeça? Como cliente, assim, vai. Imagina se a gente está andando, aí de repente, sei lá, na Sertão ou na Leroy Merlin tem remédio para cavalo, né? Eles não venderiam isso, né? Sim. Mas lá é diferente, que é até um ponto... Faz sentido, mais ou menos, o que eu estou falando? Sim. E aí, já entra numa pergunta que eu ia te fazer. Quais são os desafios e as diferenças de você empreender numa cidade de interior, mesmo próximo da capital, e na capital, você já está falando, e aí eu vou dar continuidade para você, mas é interessante isso, esse ponto, né? Sim. A diferença. Assim, na verdade, assim, a dificuldade Desculpa, só até dependendo, parece até que está sem foco, né? Exato. Tipo, aquelas empresas que quase tudo, né? Igual tem uns memes assim, né? Não sei o que do gaúcho, sorveteria, borracharia, não sei o que, e ainda é motel, sei lá, tipo tudo no mesmo prédio, sabe? Mas ao mesmo tempo, que nem na hora que você começou a falar isso, eu lembrei, né, de algumas empresas aqui em Campo Grande, essa mega capital, né? Uou. Que, por exemplo, o Comper. Uhum. O Comper é uma empresa gigante, né? E dentro do Comper, o que é o Comper? É um supermercado. Dentro desse supermercado, eles vendem roupa. Uhum. O Comper. O Comper também é lotérica. É verdade. O Carrefour também, né? Como que eles fazem? Eles têm lojinhas lá fora. Então, assim, o Comper, um exemplo, muitas empresas têm essa dinâmica, né? Uma grande empresa de que cara, o objetivo é que a pessoa entre aqui e ela consiga realizar tudo aqui dentro do nosso negócio. Então, por exemplo, eu quero comprar um perfume. Tem uma Boticário dentro do Comper. Eu quero comer uma pizza. Tem uma pizzaria. Quero comer um doce. Quero comprar um celular. Tem uma lojinha de celular lá dentro do Comper. Um quiosque, né? Isso, assim, essa é a ideia, né? Na verdade, você ter todas essas soluções ali. Por que não é dividido como é dividido, assim? Para quem não conhece, está tentando imaginar como que é dentro da loja, né? Eu não tenho essa divisão. Realmente, é tudo dentro da loja. Aí você fala assim, Diego, mas por que não existe essa divisão? Aí é uma questão de cultura local. Por exemplo, se eu colocar uma divisão ali e o cara tiver que passar o cartão dele 2 vezes. 2 vezes, ele não faz. Ele não compra. Sim. Entendeu? Então, assim, essa é uma dificuldade que a gente enfrenta ali. Agora, se ele vem para Campo Grande, ele fala amém para tudo. Se ele tem que fazer isso aqui, tem que fazer 3 vezes ele passar um cartão ali, ele passa. Mas de toda forma é massa, né, cara? Você parar pra pensar, que aqui em Campo Grande, né, Uhum. a gente tá falando, ou numa outra cidade, nós não vivemos essa realidade de 50% da população vive no campo e outros 50% vive na cidade. Então, ou seja, se existe demanda, por que não, né? Só para você ter uma ideia, quando a pessoa vai olhar número para investir na cidade, ela simplesmente busca IBGE, né? Então, a grande parte das empresas fala assim, nossa, é uma cidade boa para investir na área noturna. Então, quando você vê que, de repente, a população que cai de 60 para 30 mil habitantes na parte da noite, que não estão ali dentro da região da cidade, na parte urbana,
o cara chega ali, ele abre o empreendimento, ele assusta, né? Então não vai para frente, por quê? Por conta disso, por causa dessa particularidade. Cidrolândia, ela tem 27 assentamentos. É a cidade que mais tem assentamentos no Brasil, entendeu? Então, é muito dividido essa população. Então, cada região de assentamento, ela tem determinado tipo de solo. Em cada determinado tipo de solo, a pessoa utiliza para uma cultura. Ou vai produzir abacaxi, ou vai produzir melancia, ou vai produzir maracujá, ou vai criar gado, ou vai produzir soja. Então, assim, cada assentamento desse ele tem uma particularidade. Então, são necessidades diferentes, demandas diferentes, materiais diferentes, entendeu? E aí a guria vai conseguir atender todas essas culturas, essas necessidades diferentes? Então, a guria ela vem com a proposta, assim, de elevar a parte da construção, né, trazer novidades. Ela tem diversos papéis. Primeiro, essa modernização na parte de atendimento, que Cidrolândia carece muito disso. O segundo ponto que é importante a gente frisar, ela vai vir com uma proposta de trabalho com a comunidade, né? Por exemplo, assim, nós como empresa temos facilidade de ter acesso a treinamentos com profissionais de área, parte hidráulica, parte elétrica, parte de jardinagem e tudo mais. Então, assim, nós temos esses acessos. Então, durante os treinamentos para a equipe, que é durante o dia, nós teremos um horário, né, durante esses dias de treinamento aberto à população. Então, de repente, para a pessoa que não tem oportunidade de pagar um curso, para, de repente, a pessoa que não teve uma oportunidade e quer começar a empreender, quer ser autônomo, quer fazer o dinheiro que está faltando comida em casa, a gente vai estar ali fazendo essa ponte para ajudar a desenvolver a nossa sociedade. A comunidade traz esse retorno financeiro para a gente e é uma forma da gente contribuir no desenvolvimento da cidade, né? Do profissionalismo na mão de obra do pessoal. A gente tem vários planos, né? Que daí a gente de diferenciação, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, aprendi a gostar, né? Com Pedro Superti. Depois que eu aprendi assim a acompanhar o Pedro, eu vi que realmente essa questão da diferenciação ela é real, porque eu pratiquei, né? A gente começou a colocar na prática essas coisas, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho situações que nós fechamos venda pela velocidade de entrega. Nós fechamos venda por causa do compromisso ser verdadeiro. Se eu não te entregar tal dia, eu te devolvo e te pago o custo que você teve de diferença de preço de um lugar para outro. Entendeu? Então, assim, essa garantia a gente começou a dar para os clientes, né? Então, a gente começou a melhorar a nossa comunicação. Nós tínhamos muito problema com produtos avariados, produtos que eram mal utilizados, e aí a gente percebeu que a nossa comunicação estava errada. A gente estava chamando o público errado para usar o produto que não era adequado para aquela situação. E aí a gente falou, a gente precisa adequar a nossa comunicação, a gente precisa adequar o nosso público, os nossos produtos para atender o nosso público da forma correta. Eu tenho coisas ali hoje, por exemplo, que elas vão ficar para museu. Por quê? Porque quando foi comprada muito tempo atrás, ela não era algo que era necessário para a nossa região. Então, não tinha um estudo de mercado, não sabia quais eram as culturas, o que se cultivava. Então, por exemplo, foram compradas bombas que não são utilizadas na região, porque não é adequada. Tipo bomba hidráulica, sim? Bomba para poço, para coisas desse tipo. Que era para vender na loja, mas acabou que não teve demanda. Não tem demanda. Então, entendi. Assim, eram coisas que eram simplesmente compradas sem entender quem era meu público, né? Então, quando a gente começou a identificar, quem que é o público meu? Quem que é meu avatar? Quais são os interesses dele? O que eles gostam? Como que eles gostam de ser atendido? Então, a gente começou a aplicar tudo isso e a gente começou a ter esse respaldo. Isso é uma das coisas que justifica aquele nosso crescimento que eu citei anteriormente. Sim. Então, depois que a gente começou a realmente viver, a maior dificuldade que eu tive foi primeiro da equipe acreditar nisso. Então, por exemplo, como que eu venho de um negócio que era totalmente monótono, arcaico, todo mundo faz assim, gente, vamos fazer um negócio totalmente diferente, vamos começar a mudar isso. Tanto é que um dos planos, né, que eu tenho em mente, né, que é depois que nasceu o meu guri, né, eu falo assim... Peraí, o guri, seu filho. Meu filho, meu filho. É que o guri, assim, a ideia, o nome guri, né, ele veio de uma palavra solta que tem no nosso linguajar. Então, assim, o povo sulista, né, que Cidrolândia, grande parte, foi colonizada ali por sulistas,
Então, o guri, ele está muito presente, né? Na nossa conversa aqui, a gente estava tendo ali, ele mesmo aqui falou, meu guri e tal. Não é. Então, ela Gurizada, né? ela tá muito no nosso linguajar do dia a dia, é um nome curto, fácil de lembrar, eu posso usar de diversas formas. Onde você tá? Tô aqui no guri e tal, de brincar, de forma, até para um mascote, alguma coisa nesse sentido. Então, casou tudo, a domínio disponível, o registro de marca disponível ali para brigar, então foi tudo casando, eu falei, cara, é isso. E aí a gente foi para esse caminho do guri mesmo, e aí pegou. Eu gostei também do nome, achei bem legal. Então, assim, aí entra uma situação, o nome foi criado de forma amadora, certo? Assim, foi o Diego ali e tal, vai ser guri. Porém, aí entra aquela situação, eu sei fazer o nome, porque eu sei que o nome tem que ser curto, tem que ser fácil de lembrar, tem que trazer uma sensação boa, que remete à família, remete isso. Então, tudo isso é legal. Beleza, o Diego sabe fazer o básico disso. Aí eu falei, cara, agora eu preciso da identidade visual. Eu sei que a identidade visual, ela tem a questão das cores, ela tem a questão de fonte, ela tem a questão de... Cara, o Diego não sabe fazer isso, mas eles têm noção. Aí eu contrato profissional, entendeu? Foi aí onde a gente começou a trabalhar com um profissional, tudo mais, porque eu tenho noção, mas agora eu tenho, não posso ser enganado por ele. Então, isso tudo começou a trazer muito resultado. Daí disso fomos, temos o desenho, temos a marca, temos isso, vamos registrar a patente. Então, fomos lá, registramos no INPI, tudo, então tá tudo certo. Que massa. E vamos lá, você tá me falando assim muitas coisas que tem empresários, empreendedores de Campo Grande que não fazem ou não têm noção disso, ou não se preocupam com isso. Imagina em Cidrolândia. Cidrolândia, né? Às vezes o que você me diz dos empresários, às vezes dinossauros, assim, os caras que, como que é? Tá dando certo? Eles são um cara que anota no papelzinho ainda, na caderneta. Eles te olham diferente, eles falam, não, o que esse guri quer inventar moda? Assim... Esse guria. Esse guri. Os caras vão entrar na cabeça dos outros, né? Ficar querer, guri. É estratégia isso aí, gente. Eu acho que tá brincando. Os caras estão... aqui em Campo Grande vai estar falando do guri. Eu conheço o guri lá de Cidrolândia. Aquele guri lá. Então, eu até aproveitei um gancho, né? Que, por exemplo, assim, de quem que é a loja lá? Quem tá tocando? É o guri do Dalto. Eu falei, tá ali, né? Então, já que eu não tenho nome, bota guri, entendeu? Então, assim, deixa guri. Então, de quem é guri? O Diego. E é muito legal, cara. Eu até fiz um desenho aqui, quando você estava contando a história de 2013, lá do... Era Mr. Faxina? Não, Dr. Resolve. Dr. Resolve. Era uma franquia. E aí... Você até limpou, fazia para trabalho braçal, né? As privadas. Marcou ele, você tá vendo. E aí, o que acontece? Como os pontos, uma hora lá na frente, eles vão se conectando. Igual o Steve Jobs sempre falou, que a criatividade, inovação é você connect the dots, é você conectar os pontos. Ele, por exemplo, o Steve Jobs, ele fez caligrafia lá atrás, mas ele fez por fazer. Aí depois ele conectou, ele soube que acabou conectando, porque ele olhou para trás, a logo da Apple, o jeito que escreve o logotipo, na verdade, foi ele que escreveu por causa da aula de caligrafia dele. Olha só. E ele não queria trabalhar com isso, mas ele conectou os pontos, igual aconteceu na sua vida. Se você olhar para trás agora, você vai ver, cara, aquela vez que eu fiz isso, o negócio que era o guri do Dalton. Agora, você percebe como as coisas vão conectando? E é tão bacana assim que eu falo, hoje, o que acontece? Ali na loja, normalmente quando o cliente vai, ele está com alguma dificuldade, de todos os perrengues que eu passei lá na da Resolve, porque eu falo assim, na da Resolve só aparecia as onças para a gente resolver. Porque o serviço não era o mais barato, mas era o que se resolvia. Então a gente pegou muito pedrada ali, assim, coisas bem difíceis de resolver mesmo. E aí a gente aprendeu muito, aquilo trouxe muita bagagem. Então hoje o cliente chega na loja com um problema e fala, não, cara, você resolve assim, assim, assado. De repente, se você quiser, você mesmo pode resolver. É simples. Aí a gente dá uma mini aulinha ali pro cara, mostra para ele, o cara fala assim, putz, economizei tanto de mão de obra ali e tal, que uma coisa simples assim. Então, assim, não é para dificultar hoje, não é para concorrer com o profissional. É que hoje o que acontece? Se eu quero, por exemplo, um eletricista na minha casa hoje em Cidrolândia, eu levo em torno de 7 a 8 dias para achar alguém para ir para minha casa. E quando esse profissional vai? Então, nessa demanda de que existe realmente essa carência, a gente fala assim, cara, faz isso, resolve dessa forma. Lógico,
em situações que não vai colocar a vida do cliente em risco. Por exemplo, eu não vou falar para ele mexer com elétrica sem ter conhecimento nenhum. Então, chama um profissional, faz isso. Mas uma coisa que é simples, cara, faz isso, resolve. Isso tem outras empresas que trabalham isso também, né? É o DI que fala, né? Do it yourself, né? Sim, sim. A própria Leroy, né? Que é Sim. uma Big de uma empresa. Ela ensina muito isso, né? Tipo, tem os cardzinhos lá. Eu sou fã disso, né? Eu tenho isso como hobby, né? É verdade. Então, tem um monte de ferramenta lá. Mas eu não sou um pedreiro, eu não sou um encanador, eu não sou nada nesse sentido. Mas eu gosto disso, então eu acabo entendendo também. E até mesmo na hora que eu vou contratar o cara, né? Você sabe o que cobrar dele, né? O que pontuar. Eu sou totalmente. Não sou assim muito fã, assim. Tipo, eu nem tenho caixa de ferramenta na minha casa. Sabe assim? Mas todo homem tem que ter uma caixa. Mas eu concordo, e que inclusive eu vou comprar uma. Eu tenho lá martelo, chave Phillips. Aí você fala assim, amor, pega o martelo lá, né? Eu falo assim... Deixa eu pregar esse prego na parede. Essa situação, ao mesmo tempo que foi vantajosa para mim aprender tudo isso lá atrás, hoje é um calo, né? Porque qualquer coisa em casa, amor, faz isso, resolve aquilo. Então acaba ficando para você fazer ali essas coisas. E aí, é que nem eu falo, né? Quando eu faço essas coisas, eu faço com muito amor, porque é um hobby, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Então, eu procuro fazer assim nos mínimos detalhes, com carinho, limpa e entrega. Porque assim, quando a gente fazia serviço pela Resolve, a gente entregava a casa mais limpa que a gente encontrou. Então, era um capricho que a gente tinha, né? Então, eu falo assim, quando eu vou fazer, as pessoas falam assim, nossa, mas você trabalha com isso? Eu falo assim, não, é um hobby e tal. Era um serviço de faxina mesmo. Você acertou. Viu? E assim... Cadê o mercado aí, cara? Que você falou de um mercado que pegou fogo e tal. Esse mercado existe? Como que é? Hoje ele existe ali, né? É o NutriShopping, supermercado. Hoje a gente já abriu uma segunda unidade, que é o Bentão, Atacado e Varejo, né? Que fica na Grande São Bento, né, lá da cidade de Sidrolândia. Então, assim, ele não parou por conta daquele incêndio. Ele abriu novamente em 26 dias e não só isso. O cara que sabe fazer, faz 2 vezes, faz 3, abriu uma outra unidade. Então, eu não sei se ele para por aí, né? Eu falo assim... Seu pai. Ele tem muita dessa, assim... Ele tem um amor pelo supermercado, porque foi o supermercado que proporcionou no início ele ter as coisas que ele tem hoje. Então, ele tem esse apego. O ponto de vista de Diego sobre supermercado. Supermercado é um pouco de escravidão, porque rotinas repetidas o tempo todo, onde as pessoas que normalmente se sujeitam a trabalhar num supermercado por conta da escala, são pessoas que estão precisando mesmo colocar comida dentro de casa, ou então elas se sujeitam a trabalhar domingo e tudo mais, porque as pessoas hoje não querem mais trabalhar no domingo ou em feriado, e pela mecânica que foi criada, que o supermercado não pode fechar, né, que em todo lugar, porque a gente foi educado dessa forma, né, o consumo nosso foi educado dessa forma. Então, as pessoas têm muita rotatividade, é um serviço que é repetido o tempo todo, então, a toda hora tem gente nova, a toda hora os mesmos erros que eram cometidos pelos outros. Pelo fulano, na hora que chega um novo começa a ser repetido. Então, assim, é um negócio que te dá muito trabalho, te dá muita dor de cabeça, é desgastante. Então, assim, eu não tenho muito amor por isso, entendeu? O meu negócio é material de construção mesmo ali e, assim... Com a Guri, eu acredito que dentro de 5 anos aí, o faturamento que nós temos hoje eu consiga dobrar ou até aumentar um pouco mais isso. E a perspectiva é que dentro de 5 anos a gente se torne case, né, no estado. Entendeu? De sucesso com... Uma empresa local que despontou. Hoje, quem que são, assim, você tem alguma referência nesse tipo de mercado? A Leroy, sei lá, ou lojas do tipo, assim? A Leroy ela é uma empresa, assim, muito bem estruturada. Ela tem coisas, assim, que eu admiro. Eu conheço até o Luciano lá, né? Ele é super gente fina, ele. E, assim, tem muita coisa que eles trabalham que eu fico impressionado, que eu não sei se eu vou conseguir colocar coisas parecidas ou com a minha cara disso. Mas tem outras coisas que tem muito a minha cara. Então, assim, eu quero fazer um negócio que eu esteja de bem com aquele negócio, entendeu? Eu não quero simplesmente falar assim, porque fulano está fazendo, deu certo, eu tenho que fazer igual. Eu falo assim, não, eu tenho que fazer um negócio que
tem que dar certo, lógico, né? Porque a empresa vive de resultado, mas que tenha a nossa cara, que a gente seja reconhecido. Não, você vê como a Leroy vira referência, você fala, é parecido com a Leroy? Por que não? É parecido com a Guri. Entendeu? Claro. Então assim, é nessa ideia que a gente quer trabalhar a Guri lá. Então, assim, para a pessoa entrar lá, eu sempre falo para o meu pessoal, cara, eu quero que você saia daqui melhor que você entrou. Que se você tiver no teu currículo que você trabalhou na Guri, que você tenha referência, que a pessoa fala, cara, eu posso te contratar. Porque nós queremos que você se desenvolva, nós queremos pessoas desenvolvidas, pessoas que se evoluam. Então, eu sempre falo para eles, falei, cara, se você sair daqui para você crescer, cara, eu não vai ser eu que vou te segurar. É a função do líder, é criar novos líderes. Então, eu sempre falo para eles, eu quero que vocês cresçam. E aí, se eu puder, lógico, ter vocês aqui, enquanto eu puder, amém, ótimo. Porque a gente cria laços, né? Mas a gente sabe que tem que deixar eles também criarem as próprias histórias deles. Então, eu já tive situações de 3 funcionários nossos que falou, cara, eu tenho oportunidade disso. Eu falei assim, hoje eu não consigo. Mas eu sei que futuramente eu conseguiria. Porém, você tem que resolver o hoje. E eu sei, eu entendo e eu quero que você vá e cresça. Entendeu? Então, assim, essa segurança de prezar isso, de fazer também o que eu falo, assim, não somente falar, dá liberdade para o colaborador chegar e se abrir com você, entendeu? Falar, pô, eu estou com dificuldade nisso, eu estou com problema nisso em casa, entendeu? E aí, só para não perder a ideia, quando eu falei que o meu guri nasceu, que eu falava de diferenciação, eu sei que a reserva faz isso, que eles têm a licença, acho que paternidade de 30 dias, que é uma coisa que eles colocaram. E quando eu fui no evento lá do Pedro e eles falaram isso, eu falei, cara, esse cara é louco, né? Tipo assim, porque eu estava recém começando a caminhar nesse mercado. Eu falei, cara, esse cara é louco. E aí, hoje, eu vejo o quanto importante foi, porque quando meu filho nasceu, eu fiquei praticamente 30 dias fora da empresa. Eu ia, resolvia uma coisinha pontual ou outra, ia para casa, cuidava do meu filho. E como isso desenvolveu laço. E aí, já foi um negócio que passou na minha cabeça. Falei assim, cara, eu preciso implantar a licença paternidade de 30 dias na minha empresa. Que legal. Porque foi algo que eu falei assim, cara, como isso foi importante. E aí, não só falando assim que esse cara é louco, é que você falou assim, como que você lida com esses caras que é dinossauro, que não se atualiza e tudo mais. Hoje eu já aprendi muita coisa, já mudei muitos pensamentos meus. E hoje, alguns mentores que normalmente eu olho na internet são muito mais novos do que eu. E eu falo assim, cara, a pessoa que vai perpetuar hoje no mercado é que estiver disposta de aprender com os mais novos. Adaptar, né? E se adaptar, porque eles aprendem mais rápido, eles conseguem transmitir isso de forma mais rápida, porque o meio de comunicação estava muito gritante já nessa nova geração dessa gurizada de 18 anos, 20 anos. Então, assim, a quem estiver disposto realmente a aprender e ter humildade de falar, cara, o moleque sabe mais do que eu quero aprender com ele, vai se perpetuar hoje no mercado, porque tudo está evoluindo muito rápido. 5 anos atrás, o que era um comércio eletrônico, o que era as novas ferramentas, o que era tudo isso. As redes sociais, Instagram, né? Então, assim, é algo que teve um crescimento gigantesco, entendeu? Então, eu não sei como essas pessoas, os dinossauros, vão se perpetuar no mercado. Eu não sei até quando, entendeu? É triste, mas é uma realidade. Sim. E assim, essa dinâmica de mercado, ela vem mudando já há um tempo. Os nossos pais, eles começaram a trabalhar com 12 anos, com 10 anos, né? Depois veio uma outra geração ali, né? Ou talvez os nossos avós, mas aí veio uma outra geração que entrou eu só posso começar a trabalhar depois da faculdade, me formar, depois que eu tiver minha especialização, meu mestrado, meu doutorado. Não, eu tenho que estudar. É igual o próprio casar. A pessoa fala assim, eu só posso casar depois que eu fizer isso ou que eu fizer aquilo, né? E foi gerando um adiamento, né, de responsabilidade. Hoje, tem ainda isso, mas a informação está aí. Sim. Muito acessível. Então, aquele que vai lá e busca... Então,
Tá, tinha alguns antes que não conseguiam, não tinham nem espaço, né? Pô, você não conseguia fazer nada. Agora, hoje, cara, você tá com uma informação aí, pô, tem criança no mundo, no digital aí, que tá explodindo, monetizando violentamente, né? E de repente fez até mais do que nós todos juntos. Exato. E tem que pedir a autorização dos pais para poder, né? Porque, cara, tá explodindo. Uma vez eu vi um cara falando, ele chama José Salib Neto. Ele foi o fundador da HSM. A HSM é uma das maiores empresas de educação corporativa do mundo e é brasileira. Eles têm sedes em vários países e tal. E ele já é de idade, né? E ele não trabalha mais na empresa, ele já vendeu a parte dele, mas ele é um palestrante, escritor, fala de gestão ágil, um cara conecta o futuro com o presente e o passado, muito legal. E ele fala assim que não existe nada mais perigoso, entre aspas, do que um velhinho que entende de tecnologia. Por quê? Ele junta as duas coisas. Ele tem a experiência, a bagagem, ele tem os princípios, a base, ele sabe, já sabe o que funciona, o que não funciona. Você põe isso aí com rede social, com marketing digital, vira um canhão, velho. E ele é esses caras. Ele aprendeu, ele tem a filha dele que é social media e é braço direito dele hoje. E o cara é um velhinho de 60 e poucos anos, velhinho, entre aspas, né? Mas assim, ele fala, cara, não tem nada mais perigoso, porque daí você junta o melhor dos dois mundos, né? O meu pai ele fala, rapaz, eu sou analógico, vocês são digitais. Ele falou assim, só que acabou a energia, vocês estão lascados. ele fala isso, né? Ele fala, eu sei trabalhar no escuro, eu sei trabalhar sem computador, eu sei trabalhar dessa forma. Agora vocês só estão adaptados a essa nova metodologia. Sistema isso, sistema aquilo. Lógico, facilita gigantemente, né, nosso dia a dia. Mas se realmente, caiu o servidor, a empresa para. Na época deles, não tem sistema, calculador, isso e aquilo, e funcionava. Então, realmente, quando você potencializa esse cara que sabe o analógico e entende o digital, pelo amor de Deus, ninguém para. Até tem aquele processo assim, tem muita gente, né, por conta desse acesso da escala, de você poder escalar as coisas hoje em dia com muita facilidade, o cara já quer escalar logo de cara, seja lá o que for, eu quero escalar, criar um processo aqui de escala para eu poder vender muito, para eu ter muito... alcançar muitas pessoas e assim por diante. Mas as pessoas esquecem que antes de escalar qualquer coisa, você precisa estar com o seu operacional transbordando, né? Que, cara, eu não consigo mais... Agora é hora de escalar. Por quê? Porque aí você fica treinado igual o seu pai, por exemplo, né? Pô, eu quero escalar um negócio, mas eu tenho meu... vamos lá, vamos dar tem hora ociosa ali, tem uma coisa ociosa ainda que não está completamente cheio, né? É que nem uma dentista, vou dar um exemplo, uma dentista querer fazer um processo de escala no atendimento dela, mas ela está com a agenda vazia, né? Então, pô, faz muito operacional antes, depois você pensa em escalar. Sim, até para você valorizar, né, o teu trabalho e tudo mais. E poder pagar pelas ferramentas de escala, pela tecnologia, porque é muito simples falar, eu quero escalar, mas, pô, você está precisando escalar agora, você pode bancar a escala agora, né? Você pode bancar uma demanda maior de cliente, você pode bancar o tráfego pago, ou seja lá o que for, né? Ou uma tecnologia, um software diferente, né? E tudo que mais. Eu sempre falo assim, hoje tudo é número, né? Pessoas são números, negócios são números e tudo mais, e aí quem sai na frente é quem sabe analisar números, né? Então, por exemplo, de novidade na nossa empresa lá, o que eu instalei, né? Isso é parte back-office, né? Vamos dizer assim. É um sistema de monitoramento de contagem de pessoas únicas e de contagem de pessoas que adentram na loja, né? Por quê? Você fala assim, Diego, é um investimento caro? É um investimento caro, você gasta aí mais de 15 mil reais só numa câmera. Aí, o que acontece? Mas você tem uma dimensão. Quantas pessoas estão entrando na loja? Quanto tempo ficaram? Quanto ticket você fechou disso? Então, qual que é a sua taxa de conversão? Massa. Eu vou quantos investir... homens, quantas mulheres? Vou investir numa rádio, por exemplo. A rádio, ela fala assim, eu te cobro tanto e te garanto, por exemplo, 50 pessoas a mais na sua empresa todos os dias. Eu tenho como mensurar agora. Que massa. Então, eu sei se está sendo mais valioso eu pagar. Quanto que está custando, por exemplo, cada pessoa que está entrando na loja pelo valor do anúncio na rádio e quanto está custando cada pessoa que está entrando por um anúncio online, em rede social e mídia. Você faz isso também? Então, são ferramentas que vão entrar.
Hoje não. O online você faz o marketing? Não. Tá. Não faz sentido você montar uma guri sem antes você ter uma agroshop. Sim, com certeza. Eu precisei, é que nem eu falo, assim, toda a bagagem, a AgroShopping ali, o que ela serviu? Para me ensinar a parte de compra, a parte de gestão, a parte de levar pedrada. Então, o que a guri tá vindo? Ela tá vindo hoje pra gente começar a surfar. Quando que inaugura? Ela inaugura provavelmente novembro. Tá? Por que, Diego? Provavelmente novembro, nós temos que ter datas definidas e tudo mais. Porque hoje a questão da matéria-prima tá difícil. O aço, não é? O também? aço subiu demais. Então, por exemplo, hoje eu faço um negócio de, eu quero prateleiras, por exemplo. Tá tudo comprado, tudo mais e tal. Mas a previsão é de entrega de 90 dias. Previsão. Então, de repente, eu faço compromisso. Com 90 dias está lá, tal dia eu faço isso, daí de repente me entrega com 120 dias. Então, eu fazer isso, eu vou mais frustrar o meu cliente do que eu gero muita expectativa, entendeu? E aí você vai contra aquilo que você prega da verdade, né? Sim. De você ser transparente e de você ter isso acima de tudo com o seu cliente, que até ganha o respeito por parte dele, né? Sim, isso eu falo assim, se tem algo que nós pontuamos e que a gente já demitiu gente da empresa por ela omitir, não foi porque ela mentiu, mas ela omitiu algo que era importante e que interferiria na questão da percepção do cliente se aquilo era verdade ou mentira. Entendeu? Então, isso é um princípio muito forte que nós temos. Massa. Nós assumimos todas as responsabilidades, desde que sejam tenha relevância, tenha fundamento ali, que realmente foi um erro nosso. Nós assumimos. Teve até uma experiência que a gente teve com uma cliente, né, que nosso funcionário, ele foi fazer uma entrega na casa dela, quando entrou a questão da diferenciação, né, e todas as casas tinham grama plantadas, e ele foi, e aí estava tudo firme. Quando ele chegou e parou na casa que ele ia fazer a entrega, recém tinha plantado grama. Quando ele freou, o caminhão escorregou. Estragou toda a grama da mulher. E essa mulher ficou brava e tudo mais e tal. E aí eu falei assim, cara, o que aconteceu? Aconteceu isso. Aí a importância da verdade. O funcionário falou assim, cara, eu estava andando assim, assado, e realmente eu não vi que a grama dela estava fresca, e eu freiei e realmente o caminhão patinou ali, foi uma falha minha. Olha a importância do exemplo da verdade, o próprio funcionário te falando a verdade. E aí eu falei assim, não, fica tranquilo, vamos conversar com ela. Eu falei para a dona fulana e tal, assim, eu entendo que aconteceu uma situação desagradável, né, com a senhora. Se eu mandar o meu rapaz ir arrumar, não vai ficar bonito como você tinha deixado. Quem foi a pessoa que fez esse jardim para você? Quem foi que plantou? Quem foi que preparou e tudo mais? Ela falou, foi fulano, assim, assado. Eu falei assim, você se importa deles voltarem aqui? Ela falou assim, não me importo. Beleza. Vamos lá, resolvemos. Quanto ficou o serviço? Ficou em tanto. Pode mandar que a gente vai acertar esse serviço, porque a senhora não teve culpa nenhuma, o erro foi nosso. Só que não é só uma questão de reembolsar, porque isso todas as empresas fazem. Assim, sérias, né? Todas as empresas sérias. Isso é meio que a obrigação. E aí o que acontece? Nós mandamos a gente percebeu que ela cultivava temperos e tudo mais na casa dela, nós enviamos um vasinho, né, todo auto-irrigável, uma novidade, né, que era para a região lá. E aí nós mandamos temperos em sementes e tudo mais. Então falou assim, que nosso relacionamento seja como essas sementes, que tragam frutos que saborizem o relacionamento que a gente quer. Ela falou assim, não, faz o seguinte então, não precisa pagar o serviço da jardinagem, me dá o desconto que eu vou ter que pegar em materiais elétricos na empresa de vocês. Então, olha a importância do respaldo e dessa questão de você realmente tratar de forma humana, de tratar esse relacionamento. No início, as pessoas falam assim, cara, isso é custoso. Mas eu falo assim, isso é o plantio. Ninguém quer pagar o preço de plantar. Verdade. Entendeu? Mas daí todo mundo quer colher o resultado. É a vulnerabilidade, né, cara? Isso é você mostrar a sua vulnerabilidade. E a Brené Brown, ela fala assim, que as pessoas amam, elas não gostam de mostrar a sua vulnerabilidade, mas amam ver a dos outros. Então, assim, cara, você mostrar para uma outra pessoa, mostrar para um cliente, eu sou vulnerável, eu erro, eu tenho falhas, eu cometo erros, eu passo dificuldades, eu vivo tensões, eu vivo tempestades também. Na hora que você mostra isso, que você mostra que é aquela famosa gente da gente, né, cara? Você mostra que é igual, conecta na hora, né, cara? O famoso
cara, me perdoa, né? Me desculpa, né? Eu tentei fazer o meu melhor e infelizmente deu errado. Não Mas- tem como não converter isso, né, cara? O ser humano, eu acho que ele é da natureza, né? Eu acho que é da natureza perdoar, cara. Né, assim, a gente é treinado, isso a gente treina isso em casa, por exemplo, cara, que você, né? Agora com o seu guri, né? Qual que é a idade dele agora? 7 meses. 7 meses. Cara, ainda não tá naquela. Mas que nem eu tenho um de 7 anos. Ele faz cagada todo dia, toda hora, velho. Só que assim, cara, a gente é treinado pra perdoar, a gente perdoa ali com uma facilidade, cara. Então eu acho que todo ser humano tem essa facilidade pra perdoar. Basta você verdadeiramente se arrepender e pedir perdão, Sim. né? Nenhum ser humano nasce, por exemplo, odiando alguém, com preconceito de pele, de cor, de qualquer coisa, né? Ele é aprendido, né? Gente, cara. Ele aprende isso, né? Inclusive a recriminar, a não perdoar, né? A não gostar de alguém, né? É louco isso, né? Tem um cara que eu vi uma vez, em um livro, acho que, como que eu não lembro o nome dele agora, mas eu acho que o livro é O Homem do Reino. Ele fala assim, todo presidiário um dia foi uma criança brincando e correndo pela calçada. Olha só. Pega essa. Pedrada. Pedrada essa, hein? É pesado, né, Essa é cara? pesado. É pesado. Ô, Diego, não sei quanto tempo a gente já tem de entrevista aí, já estamos indo meio, acho que pra reta final. Eu só vou, agora, o meu último compromisso hoje é jantar, então eu tô tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Me fala 2 coisas que você aprendeu com seu pai. Que eu vejo que ele é uma figura muito importante na sua vida. O meu pai eu aprendi assim, desde cedo, muito trabalhar. Uhum. O trabalho, ele dignifica o homem, né? Então, por exemplo, assim, eu trabalhava desde os 6 anos de idade, 4 anos de idade ali. Você fala, Diego, 4 anos de idade? Não, 4 anos de idade, ele fala assim, pega um saquinho que tá no chão, bota aqui pro papai. Entendeu? Então, assim, ele sempre me ensinava que eu tinha que trabalhar. Então, quando eu era muito novo, tinha 6, 7 anos, a gente tinha um gramado muito grande em casa, né? E aí, nesse gramado, ele falava assim, cara, ele me dava um cortador de grama. Ele falava assim, corta a grama de casa. Então, eu mexia com extensão, mexia com lâmina, eu tinha que afiar a lâmina para fazer o corte, então, assim, com 6, 7 anos. Aí ele pegava e me dava R$1. Depois de todo aquele trabalho, eu falava, mas pai, mas R$1 não dá para fazer nada com R$1, né? O que eu vou fazer com R$1? Ele falou assim, é para você aprender a dar valor em cada centavo que você ganha. Então, esse foi um aprendizado que ele colocou, assim, em mim desde pequeno. Então, assim, eu sempre tive essa questão. Ao mesmo tempo que eu sabia lidar com dinheiro, eu tinha essa questão, tipo assim, de segurar o dinheiro. Então, assim, de repente, de querer fazer tudo para não gastar o dinheiro, porque eu sabia o quanto eu tinha que trabalhar para ganhar aquele dinheiro. O valor do dinheiro, Então, né? assim, e hoje eu entendo, né, que o que eu tenho que realmente poupar, o que eu realmente tenho que investir, o que realmente tem que girar, porque a economia é uma roda, né, ela tem que girar, não adianta Sim. prender isso. Né? Ficar o dinheiro debaixo do colchão, né? Então, esse foi um aprendizado. O valor do trabalho e qual que foi o outro? O outro é a questão da realmente determinação, de não desistir, assim, de zelar pelo próximo. Meu pai, assim, ele sempre foi uma pessoa que procurou fazer de tudo pelos seus. Porque, assim, ele é de Santa Catarina. Ele veio para cá. Então, assim, toda a família, por exemplo, o Pavei, que é de origem dele, é sulista. Então, quem é a pessoa que ele tem aqui próximo dele? É a família dele. Então, ele sempre zelou muito pela família dele, né? Da forma dele. Pô, criança com 12 anos saiu de casa, não tinha referência tanta de pai, foi aprendendo só com pedrada na vida. Então, por exemplo, quando eu falava, pai, te amo, ele falava, ok. Entendeu? É o tipo de amor que eu sei que ele tinha, né? No começo, quando eu era novo, eu tinha dificuldade de entender isso, né? Mas depois, quando você amadurece, tudo, você começa a entender que a história dele foi diferente da sua e era a forma que ele tinha de me entregar. Igual você falou, né? O melhor dele, né? Naquele momento. Então, assim, esse zelo pela família. Então, eu sempre tive a minha família, assim, como prioridade. Então, hoje, eu não estou mais em casa, não vivo mais com os meus pais. Tenho a minha família, tenho o meu filho, mas esses ensinamentos perpetuam, entendeu? Então, assim, ser fiel com a sua palavra. Eu aprendi uma coisa muito importante, que ele fala assim, você não é obrigado a tratar nada com ninguém. Mas você tratou, você tem que cumprir. Sim. Porque é seu papel. Então, assim,
Eu falo da minha geração hoje, eu sou uma das poucas pessoas que ainda acreditam e trabalham no fio do bigode, que é a expressão que o pessoal usa. Então, isso foi um aprendizado que eu tive, entendeu? Então, são coisas que eu levo. Então, eu procuro não só guardar isso em casa, eu levo para minha empresa isso, que é uma extensão da minha casa, Total. entendeu? Então, e eu vejo que isso me dá frutos, porém, não é da forma como eu aprendi. Eu estou passando com a minha identidade, da minha forma, do meu jeito, e isso tem gerado essa mudança de comportamento na equipe. Então, são sementes boas que foram plantadas lá atrás, que hoje deram frutos, que hoje vão dar novos frutos em novos locais. Então, é isso aí. É princípio, né? Total. Meu avô e meu pai falavam uma coisa assim, como que é? Peraí. Conquistar a confiança de alguém não é difícil, é fácil, mas perder é mais fácil ainda. Realmente. Né? É uma coisa que você falou torta, que você deixou de fazer. Não cumpriu com a palavra, ali não foi fiel, não foi verdadeiro e tal. E aproveitando esse gancho, me fala uma coisa que você... Eu até já fiz essa pergunta uma vez. Vamos supor que você só pode ensinar uma coisa pro seu filho. Qual seria? Só uma coisa. Só uma coisa? É. Rapaz, pesado. É difícil, né? Difícil, né? Olha, eu acho que seria o respeito. Eu falo assim, porque hoje a gente vive numa dificuldade de aceitação de tudo quanto é situação, seja de divergências financeiras, seja de divergência de diferença de pele, de raça, de religião, então de política, de tudo. Então o que acontece? A falta do respeito, ela já inicia uma guerra, entendeu? Então eu falo assim, nós carecemos de mais amor, né? Então o fato de eu aceitar, de eu respeitar, eu não preciso aceitar, né, necessariamente, mas o fato de eu respeitar aproxima pessoas. A aproximação de pessoas é a predisposição para criar networking, entendeu? Então, o que acontece? O respeito vai desencadear diversas coisas. E se ele desencadeia o próprio network, que é 80% hoje de uma coisa, cara, ele tem tudo para ser uma boa pessoa, entendendo que o respeito é a base. Eu acredito que seja isso, assim, que me vem na cabeça. Ótimo. Legal. O respeito, ele abre a porta para aceitação, né? Você aceitar, né, cara? E se você aceita, você conecta, né? Porque as pessoas entendem que você aceita elas da forma que elas são, né? Que é até o próprio caso que você contou do seu pai, cara. É o jeito dele, né? De amar. Então, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, eu aceito isso, né? E a gente tem que, igual o seu projeto que uma vez você fez, eu não sei se você continua com ele, a gente tem que o quê? Amar em vida. Sim. Isso aí foi com a pandemia, né? Eu vi muitas pessoas próximas, né? Perdendo a vida, ou pessoas, amigos de amigos perdendo a vida. E eu falei assim, cara, meu filho nasceu agora. Qual a referência que ele tem do pai dele? Né? Tipo, ele já ouviu a voz do pai dele, ele vai conseguir ouvir a voz do pai dele, ele vai saber quem foi o pai dele, o que o pai dele acreditava e tudo mais. Eu falei assim, cara, hoje ele não entende. Né? Se eu falar para ele tudo, filho, o papai te ama, filho, o papai deseja o melhor da vida para você, que você seja uma pessoa de respeito, uma pessoa de valores, de família, princípios, ele não vai entender. Entendeu? Então, assim, eu falei assim, cara, e se amanhã sou eu que estou entubado? Né? Ou se amanhã é minha esposa, ou meu filho, ou meu pai, ou minha mãe, e começou a me gerar uma angústia muito grande isso. E aí até que teve uma pessoa muito próxima da gente que faleceu, eu falei assim, cara, não, eu vou... E assim, eu tenho uma dificuldade com câmeras, de lidar com câmeras e tudo mais, assim, porque eu tenho um pouco daquela insegurança ali, eu não tenho muito aquela familiaridade com a câmera, né? Eu falei assim, cara, mas se eu me calar, pode ser que aquelas pessoas que estão no caixão lá embaixo da terra morreram porque eu não falei, né? De repente por alguma mensagem que eu não deixei. E aí eu falei assim, cara, eu vou falar para as pessoas que eu amo elas em vida.
e deixe que se lasque o que acharem, né? Quem falar assim, tá querendo se aparecer, a opinião do outro, entendeu? E aí eu comecei, falei, cara, eu vou fazer e pronto, é uma verdade minha que eu quero que as pessoas que eu amo realmente saibam que eu amo elas e que o quanto elas são importantes, porque assim, hoje a gente escuta muito, parabéns pelo que você fez, parabéns, você acertou nisso, você acertou naquilo, mas quantas vezes a gente deixa de falar para a pessoa próxima que está da gente o quanto ela é especial, o quanto ela é importante, o quanto ela te faz bem, ou tudo que ela acrescentou na tua vida, né? Então, por exemplo, assim, um aprendizado, só para você exemplificar aqui uma situação. A minha esposa, os pais dela são separados. E ela não tinha muito relacionamento com o pai dela. E uma vez, assim, quando a gente namorava ainda, ela me perguntou assim, amor, você deita no colo do seu pai? Quando eu morava com meus pais ainda. Eu falei, eu não. Pergunta, tipo, o que tem a ver, né? Ela falou, não, porque eu sempre quis no colo do pai para mim deitar. Eu falei, puta, que pedrada. Entendeu? Então, assim, e eu falei, cara, eu tenho meu pai e eu não valorizo isso. Cara, eu tenho minha mãe e eu não valorizo isso. E aí eu falei assim, cara, e se hoje eu não tenho mais ele, sabe? E aí tudo isso foi vindo, foi pesando e tal. Eu falei assim, cara, eu preciso... E aí, foi uma mensagem, mandei para minha mãe, para meu pai, para minhas irmãs, para minha esposa e deixei uma para meu filho, né? Eu falei assim, que orgulho de poder falar com ele, uma mensagem para ele, nem que seja para a gente rir junto lá na frente, né? Que a gente não faz para morrer também, né? Mas assim, nem que seja para a gente rir daquilo junto ou para ele ter uma recordação que ele foi amado, para ele não perder essa mensagem que ele foi amado desde muito, muito antes dele nascer. Então, quando eu fiz isso, eu enfrentei meus medos, meus anseios, minha dificuldade, o julgamento alheio, e falei, cara, eu quero entregar. Então foi um negócio muito particular, verdadeiro, realmente ali foi... E é impressionante, Pedro. Você fez uma sequência de vídeos, só para a galera entender, que eu sei da hashtag, e você postou no Instagram uns vídeos, umas mensagens, e como que a mensagem dessa ideia toda que você está dizendo chegou nas pessoas? Eu fiz, porque assim, como que começou isso, na verdade, né? Eu perdi minha avó, né? E só que assim, a minha avó, ela tinha o sonho de ver o meu filho nascer. E aí ela teve um problema que ela ficou na UTI, não foi Covid, mas ela ficou na UTI, não podia receber visita, porque estávamos em pandemia e tudo mais. E eu consegui mostrar o meu filho em vídeo para ela. E ela sorriu e balançou os braços nessa situação. E aí, naquele momento, eu senti que eu tinha realizado um sonho dela, entendeu? Então, eu falei assim, cara, imagina se ela não tivesse tido essa oportunidade. Eu falei, cara, e aí foi aquele negócio, quantas mensagens a gente tem guardada que a gente não está passando para frente? E aí eu fiz essa sequência de vídeos, né? O primeiro vídeo eu fiz explicando por que eu estava começando a fazer esses vídeos, e aí eu fui fazendo. E é impressionante também uma coisa que aconteceu, a repercussão dos vídeos quando o assunto é pai, né? E eu vi que, tipo assim, o meu vídeo que mais deu engajamento ali, vamos dizer assim, que deu 1.000 pessoas. O do pai deu 5.000, entendeu? Tipo assim, é gritante a diferença do assunto paternidade. E eu ouvi que um dado que 80% dos problemas nas famílias está relacionado à paternidade. A figura masculina, né? Na figura masculina. Então, Os assim... bloqueios também, né, Hudson? Hudson até fala sobre isso, né? Sobre o homem ao máximo, de mudar essa questão do homem na sociedade, na família, né? É muito doido. Então, eu vejo o quanto isso foi bom. E aí eu falei assim, cara, eu comecei a me desbloquear com relação à câmera, com relação ao julgamento alheio, à necessidade de aceitação, de aprovação. Então, assim, eu fiz um negócio com muito amor, entreguei com muito amor, e só serviu de combustível para eu me desenvolver mais como pessoa. Então eu falo assim, cara, quantas coisas a gente tem para desenvolver, para largar assim, aquelas âncoras nossa que está segurando, e a gente fica ali de estimação ali, né? É aquela história do macaquinho que enfia a mão dentro do coco. Você pega e coloca umas pedras dentro de coco, chacoalha, aí só deixa o espaço para a mão do macaco entrar. Aí quando ele coloca a mão lá dentro, ele pega a pedra, ele não consegue tirar. E aí ele pega o outro coco com a outra mão,
enfia, pega a pedra e não solta, e fica com as 2 mãos presas com coco. É assim que pega macaco na terra. Então, ele não sabe o que ele está segurando, ele simplesmente não quer largar aquilo, e aí aquilo ali serve como armadilha para o caçador capturar ele. Entendeu? Caramba. Então, assim, quantas coisas a gente tem segurado que a gente nem sabe o valor, a gente nem sabe o que é, e que está levando a gente para mão do inimigo, para ser capturado, entendeu? Então, eu falei assim, cara, eu preciso me livrar dessas coisas que não agregam. Eu falo assim, a gente tem que ser uma malinha de mão do aeroporto, né? A gente só tem que levar o essencial, necessário, que vai realmente servir para a gente na vida. O restante despacha, o restante manda embora e segue vida. Que massa. Tem uma frase que é assim, né? O amor lança fora todo medo. Total. Cara, o amor é poderoso, bicho. É a maior arma da humanidade. Né? Ele é forte. Ele é forte. Ele faz o cara gravar vídeo, faz o cara... Até esses dias atrás eu assisti, né? Eu não lembro o nome do filme agora, mas é aquele que é do tsunami que aconteceu lá na Tailândia. Né? Uma família, né? Da família. Cara, ali você vê que a parada é isso mesmo. O amor lança fora todo medo. Você vê uma criança, sei lá, de 10 anos, vê a mãe sendo arrastada pela enxurrada, ela tá ali segurando na árvore, né? Ou seja, ela tá segura, tá salva. Só que ela vê a enxurrada, a onda levando a mãe dela, o que ela faz? Pula pra dentro da água, cara, pra ajudar a mãe. E vai, aí a mãe se segura, o filho desapareceu, de repente passa o filho assim, ó, boiando, sendo levado pela onda, a mãe olha, ela tá segura, ela pula pra dentro da água. Falei, cara, eu tava assistindo aquilo ali com meu filho, na hora eu falei, velho, o amor lança fora todo medo, bicho, faz você se jogar no meio da tempestade e fazer o regaço, né? Cara, é forte, Muito bom. muito forte. Muito bom. Hudson, a gente tem um quadro que a gente vai até estrear agora aqui com o convidado, né? Que a gente tem uma parceria que, inclusive, você que apresentou ela para mim, e aí a gente teve essa ideia. Você quer explicar um pouquinho do que se trata? Pode mandar brasa aí, cara. Você tá... A gente, assim como... Eu só sei que o cara lá é fantástico. Inclusive, ele vai ser um convidado nosso aqui, né? Assim como o amor tem o poder de transformar as pessoas, tem uma outra coisa que também tem esse poder, óbvio que cada um no seu quadrado, mas são os conhecimentos e a sabedoria que a gente adquire através das pessoas, mas também dos livros. Então, a gente acredita como o livro como uma ferramenta de transformação de famílias, de pessoas, de sociedade, de empresas. E a gente tem a parceria com o Judar, que é um cara mega empreendedor, tem uma história muito legal também, que eu quero conhecer um pouco mais. Ele tem uma banca de jornal / livraria aqui em Campo Grande. É ali na Marechal Rondon, em frente ao Banco Safra. Então, você olha, é uma banca de jornal, mas é uma livraria. Tem só livro, assim, o livro que você vê na Amazon, tudo Aqueles lá, cara. livros que você só procura naquelas livraria referência, né? Você entra lá numa banca, Cara, tem lá, tem velho. tudo lá, Caramba, cara. Tem olha tudo aí. lá, tem tudo lá. E é o Judar, e lá chama Vinícius o nome da banca, que é o nome do filho dele. Então ele tem é o nome do guri dele, né? Ele tem esse amor muito grande pelo filho, tanto é que botou o nome da empresa dele com isso. E aí a gente fechou essa parceria com ele, que a gente vai presentear sempre as pessoas que vierem no nosso podcast com um livro. Que benção. Para te ajudar também, alguma coisa que possa trazer uma reflexão para a sua vida, agregar de alguma forma, trazer valor, agregar conhecimento para você aplicar nos seus negócios, na sua família e tudo mais, né? Vamos assinar ele, né? Para o cara lembrar da gente. Né? Boa, vamos. Ó, o livro que o Judá me passou é esse aqui, ó, O Propósito da Sua Vida. É um guia prático para você se sentir realizado e feliz em tudo que você fizer. Posso fazer uma ressalva aqui? Claro. Eu falo assim, eu estava até conversando com a minha esposa esses dias, aí, pegando um gancho do ligar os pontos, né? Eu conversei com ela e falei assim, amor, você tem ideia de qual é o nosso propósito de vida? Olha só que legal. Aí, ó. E aí você vem com um presente desse, assim... Aqui, ó, aqui é a É câmera, uma aqui, ligação, ó. realmente, de pontos. Vou te dizer um dos propósitos. Multiplicar e encher a terra. Vários guris. Vários guris.
E o autor desse livro, ele escreveu O Segredo também, junto com a Rhonda Byrne, se não me engano. Não me lembro o nome dela, mas está na capa os livros que ele escreveu, que são famosos também. Esse não é tão famoso, mas esse diz que é muito impactante. Eu não li ele ainda, mas o nosso parceiro Judar falou, cara, eu descrevi um pouco de você. Ele falou, ele acredita em Deus, ele é um cara de família e tudo mais. Eu falei, cara, paternidade, empreendedorismo, um cara que tem uma energia muito boa. Então leva esse livro aqui para ele que ele vai gostar. Olha só, cara. Que Massa, bacana, né? Muito legal, cara. Aí, ó, Judar, da Banca Vinícius, aqui, ó. Ó, o mesmo autor de A Lei da Atração, O Segredo, de Rhonda Byrne. Rapaz, ele mandou só um? Só um por enquanto, Rapaz, mas a gente... eu vou ter que... Pô, isso aí é uma isca, hein? Vou ter que ir lá buscar um desse pra mim. O cara é empreendedor mesmo, né? Não é à toa. Massa. Bom, vou assinar aqui, ó, vou colocar. Voa, guri. Boa, guri. Ô, louco, hein? Pronto, aqui, ó. Vou assinar, botar a data. Hoje é dia 28/7. Como que é aquele negócio que você fala, Hudson? Não sei quando que a pessoa está ouvindo o podcast. A gente às vezes ela já gravamos 100, né? Ah, sim, Já Não- profetizando. Não né? sei quando que você está vendo esse podcast, né? Em que número estamos do podcast, não sei que dia é hoje, mas que você está vendo, mas hoje é dia 28/7, né? 2021. E talvez você esteja no 100º podcast aí do HP. Nós estamos no 4º, né? Exato. Que a gente falou no início. Exato. Então, profetizando aí, né? E, com certeza, aí profetizando também na vida da empresa, que já é um sucesso, né? Já, com A certeza. guria aí. Um presente para você. Ó. Quem é o nosso parceiro é o Judar, lá da Banca Vinícius. Esse é o marcador de livro também para você. Olha, muito obrigado. Obrigado de coração mesmo. Eu me sinto, assim, honrado, né, de poder estar aqui. E é aquela situação que eu tenho aprendido todos os dias, né? Pô, eu não me imaginava gravando, eu não me imaginava falando, eu não me imaginava... Então, assim, a partir do momento que eu resolvi enfrentar esses medos e tudo mais, começaram a dar frutos. Então, assim, a pessoa que está assistindo hoje, né, se ela tiver realmente... Talvez seja o seu guri com 30 anos assistindo esse Com vídeo hoje. certeza. Arrepiou, mano. E realmente está se sentindo, eu não posso, isso não é para mim. Cara, olha eu aqui, né? Então, assim, é só a gente realmente acreditar e se botar sob pressão, né? Que as coisas acontecem e tudo caminha, assim, eu falo, conforme os planos de Deus na minha vida. Eu acredito muito nisso. E eu sempre falo assim nas minhas orações, só permita que pessoas de luz cheguem próximas a mim. Então, eu falo que quando eu comecei a Know-How, eu falava assim, cara, não é as pessoas mais importantes que estão aqui, mas são a somatória de pessoas que querem fazer a diferença no mundo. Então, o quanto eu falo assim, eu me senti acolhido, né, nesse momento que eu falava, eu me sentia muito sozinho, eu falava, cara, mas eu quero fazer a diferença no mundo, mas eu não vejo outras pessoas querendo fazer. Será que eu sou desse mundo, né? Tipo, eu me sentia muito estranho, fora da caixinha, né? E aí eu comecei a ver que tem pessoas boas nesse mundo, que tem pessoas que realmente querem fazer a diferença, pessoas que querem semear, né? Hoje vocês estão semeando e com certeza isso vai dar muito fruto. E que outras pessoas vão comer do fruto dessas árvores, né? Então, eu fico muito feliz, fico muito agradecido. E tamo junto. Valeu, cara. Massa. É isso aí. Tamo junto. Você curtiu? Curti, Valeu, bacana Hudson. demais. Que massa. É isso aí. Bom, você fez a abertura, eu vou fazer um encerramento. Isso. Então, tamo junto, galera. Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Se você tá ouvindo no Spotify, massa demais. Depois você vai pro YouTube para você ver a capa do livro e tal. E se quiser se interessar em comprar esse livro também. Beleza? E se você é de Campo Grande, vai lá na livraria do Judar. É isso? E compartilha, né? Exato. Boa, Hudson. Compartilha esse vídeo aí para que ele possa chegar em mais pessoas. Esse é o nosso termômetro aí para saber que faz sentido o que nós estamos fazendo, né? Porque nós poderíamos parar aqui e bater um papo produtivo desse, né? Sem gravar Sem nada. gravar nada. Verdade. Agora tá pra posteridade que fala, né? Tá pra eternidade.
É, eu não isso aí. sei. Talvez seja o guri aqui